Olá a todos, aqui é o Showtime 112. A Força Aérea do Vietnã do Norte, oficialmente conhecida como Força Aérea Popular do Vietnã, foi criada em meados da década de 1950. A liderança do país começou modernizando os aeródromos existentes deixados pela França e pelo Japão e pedindo assistência aos seus aliados comunistas. O primeiro grupo de 80 candidatos a piloto foi enviado para a China em fevereiro de 1956. Outros grupos foram enviados para a Tchecoslováquia e para a União Soviética. A maioria tinha pouca educação, tornando o treinamento mais desafiador que para candidatos de países desenvolvidos. Em 1959, 13 bases aéreas foram adaptadas para operações com caças a jato. A União Soviética doou 32 MiG-17S, tornando este o primeiro caça-jato da Força Aérea Popular do Vietnã. Entregas adicionais foram feitas pela China, com sua variante produzida localmente do MiG-17, designada J-5. Isso possibilitou a criação da primeira unidade de caças a jato em maio de 1963, o 921, o Regimento de Caça, conhecido como Saldo, que significa Estrela Vermelha, baseado no campo de aviação de Nie Bai. Quando os Estados Unidos iniciaram ataques aéreos ao Vietnã do Norte, após o incidente do Golfo de Tonkin, em agosto de 1964, a Força Aérea Popular do Vietnã ainda não estava preparada para enfrentá-los. Ainda havia muito treinamento a ser feito, e além de serem numericamente inferiores, o caça deles, o MiG-17, estava longe de ser uma tecnologia de ponta. Era basicamente uma versão aprimorada do MiG-15 da época da Guerra da Coreia. Mas os norte-vietnamitas acreditavam que poderiam aplicar táticas de guerrilha no ar, assim como faziam em terra. Eles evitariam caças inimigos, focariam nos bombardeiros, atacariam rápido e se retirariam ainda mais rápido. A liderança norte-vietnamita decidiu que só desafiaria as formações americanas quando elas cruzassem o 20º paralelo em Tan Hoa. As andorinhas de prata, como os MiG-17 eram chamados por seus pilotos, entraram em ação pela primeira vez em 3 de abril de 1965. Postos de observação visual avistaram formações americanas se dirigindo para a ponte em Ham Rong às 9h47. 6 MiG-17 foram acionados para enfrentar a força atacante. Um voo de 2 aviões era uma missão de distração, voando a 20 mil pés, tentando atrair a atenção do inimigo e apoiar o voo principal se necessário. O voo principal de interceptação consistia em 4 MiG-17 e era liderado por Pham Nguyen Lan. Eles decolaram cerca de 1 minuto após o voo de distração. O tempo estava nublado com visibilidade limitada. A artilharia antiaérea norte-vietnamita estava pronta para enfrentar os americanos e derrubou um A-4C da Marinha dos Estados Unidos. O piloto, o tenente-comandante Raymond Walden, do VA-216, foi capturado. Às 10h09, o voo principal vietnamita relatou avistamento de aeronaves inimigas, um grupo de F-8 Crusaders encarregados de suprimir as defesas aéreas. Eles receberam a ordem de atacar. Pham Nguyen Lan e seu ala seguiram 2 Crusaders que, distraídos atacando a artilharia antiaérea, pareciam não notá-los. O líder vietnamita abriu fogo e viu seu alvo explodir. Às 10h15, seu ala, Pham Van Thuc, relatou ter visto outra aeronave à sua direita. Pham Anh Quan ordenou que ele atacasse enquanto assumia o papel de ala. Pham Van Thuc abriu fogo e afirmou ter atingido o caça americano, que supostamente caiu, assim como o primeiro.
Mas os pilotos do MiG-17 não voltaram para a base sem nenhum drama. Pham Anh Quang ficou sem combustível e, em vez de se ejetar, decidiu pousar de barriga na margem do rio para tentar salvar um precioso MiG-17. Ele teve sucesso, mas logo foi cercado por moradores locais apontando suas armas para ele. Ele nasceu e foi criado no Sul, e seu sotaque do Vietnã do Sul complicou as coisas. Mas as coisas foram esclarecidas e logo um helicóptero chegou para resgatá-lo. O MiG foi consertado e voltou ao serviço. Essas duas alegações dos pilotos norte-vietnamitas foram confirmadas por seus superiores e são consideradas as primeiras vitórias dos caças a jato norte-vietnamitas. O dia 3 de abril segue sendo celebrado como o Dia da Força Aérea Popular do Vietnã. As imagens das câmeras de armas apoiavam as alegações, mas os registros americanos confirmam isso? Vamos analisar o combate pelo ponto de vista americano. Os ataques americanos às pontes próximas a Tan Hoa incluíram um grupo de ataque do USS Hancock, composto por 6 a 4 Skyhawks, com 4 F-8 Crusaders do VF-200 e 11 para fornecer supressão de bandeira. Os Crusaders carregavam foguetes Uni montados em cada lado da fuselagem. Havia também um voo de 4 F-4B Phantoms, do USS Ranger, encarregados da cobertura de caças, mas a formação de ataque não tinha conhecimento deles. As formações usavam rádios diferentes, e mesmo informados sobre a missão da formação de ataque, as tripulações dos Phantoms não tinham como saber se estavam sob ataque. Os Crusaders eram liderados pelo tenente-comandante Spence Thomas, que tinha um alferes inexperiente como seu ala. Thomas e seus alas aceleraram à frente dos Skyhawks para atacar a artilharia antiaérea inimiga. Perto da ponte, eles fizeram um ataque em mergulho e depois subiram novamente para 10.000 pés. Mas o ala novato perdeu o comandante Thomas de vista devido à má visibilidade. O segundo par de cruzadores seguiu com seu ataque em mergulho. Ao ouvir o pedido de ajuda do ala do comandante Thomas, eles o localizaram e os três começaram a se reagrupar com o líder. Nesse momento, Spence Thomas relatou de repente que estava sob fogo. O MiG-17 conseguiu se aproximar sorrateiramente dos cruzadores e atacou com sucesso. Mas mesmo que o líder do MiG, Pham Anh Lan, acreditasse que sua vítima estava fatalmente danificada, na realidade, Thomas conseguiu retomar o controle. O filme da câmera da metralhadora sugeria uma derrubada, mas só gravava com o gatilho pressionado. O ala vietnamita Pham Van Thuc também afirmou ter abatido um Crusader. Os registros americanos, por outro lado, indicam apenas danos no F-8 do tenente-comandante Thomas. As fontes sugerem explicações diferentes. Uma das explicações é que Pham Van Thuc perdeu Thomas de vista após o ataque de seu líder, depois recuperou o contato visual e acreditou que se tratava de outro F-8. Outra explicação é que ele na verdade atacou e abateu o A-4, pilotado pelo A-4, que as fontes americanas indicam como uma perda por fogo vindo do solo. O tenente-comandante Thomas precisou desviar para Da Nang, Vietnã do Sul, devido à falha hidráulica que impedia levantar as asas do Crusader para pousar no porta-aviões. O Phantom, as tripulações do Ranger estavam completamente alheias ao ataque do MiG e só souberam disso depois de pousar. Essa operação confusa e mal coordenada era um bom indicativo de uma guerra aérea igualmente confusa e mal coordenada.
As reivindicações iniciais dos pilotos vietnamitas de MiG não são confirmadas pelos registros americanos ou apenas parcialmente. Com as próximas duas reivindicações deles, foi diferente, mas falaremos disso em outro vídeo. Obrigado pelo tempo e continue assistindo Showtime 112.